Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, 18 graus aqui na região do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, onde fica o prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, e onde nós estamos fazendo esse jornal ao vivo para você que acompanha a nossa programação. Para você que não me conhece, eu sou o Daniel Caniato, seja muito bem-vindo. E hoje, uma nova parceira de jornal, pela primeira vez apresentando comigo. Eu dou boas-vindas à minha colega, à minha amiga, eu que invadi o dia dela, Lilian Busato. Muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, telespectador. Agora está começando mais um Jornal da Rede Alesp para você. Fique ligado. Jornal da Rede Alesp. É isso aí, você que já acompanha a programação, você sabe como funciona o esquema, são várias horas, 5 horas no ar, trazendo todas as informações, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado, sobretudo nessa cobertura da pandemia do novo coronavírus. Lilian. Sim, Daniel. Preparamos também diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus e também o andamento da nossa Casa Legislativa, o nosso Parlamento Paulista. É isso aí. Também faremos várias entrevistas, muita informação ao longo do dia. Vamos conversar com os parlamentares, naturalmente, com os gestores públicos, também especialistas de vários setores. Também vamos tratar da volta dos trabalhos aqui no Legislativo, na plataforma digital. Enfim, tudo aquilo que você precisa e quer saber sobre o que acontece aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Ótimo dia para você, começando um giro de notícias. Vamos conferir então os números do coronavírus no Brasil. São 55.102 mortes confirmadas até as 8 horas da manhã desta sexta-feira, apontou o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias de saúde. O balanço indicou que 1.180 mortes aconteceram nos últimos 24 horas e 1.233.147 casos foram confirmados. É isso aí. E agora nós vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país, começando pelo Acre, que registrou 78% de leitos de UTI ocupados em todo o estado. Alagoas, 79%, Amapá, 98,78%, Amazonas, 66%, Bahia, 72% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. O Ceará registrou 77,7%, o Distrito Federal, 69,6% na rede privada e, curiosamente, menos na rede pública, 42,24%. O Espírito Santo registrou até agora 85,18% em todo o estado. Goiás, 63,6%. Maranhão, 87,92% em todo o estado. Mato Grosso, 38,8%. Mato Grosso do Sul, curiosamente, um índice bem abaixo dos demais estados, 8,8% em todo o estado. Minas Gerais, 72% em todo o estado, Pará, 69%, Paraíba, 68%. Continuamos com vários números, né, Lilian? Vamos continuando. E no Paraná, Daniel, 48%. Em Pernambuco, 75%. No Piauí, temos 60,7% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 84% na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Norte, temos 83% na rede pública e 63% na rede privada. No Rio Grande do Sul, 72,6%. Em Rondônia, 77,9%. Em Santa Catarina, 62,2% do sistema público. Já em São Paulo, temos 62,3%. Em Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado. No Tocantins, 60%. Em Roraima, não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado. Jornal da Rede Alesp.
Tem mais informação para você, porque o rápido avanço do coronavírus no interior e no litoral de São Paulo reforçou o alerta do governo do estado em relação aos casos e mortes por Covid-19. Em apenas 4 dias, o percentual de novos contaminados fora da capital praticamente dobrou em relação ao mesmo índice na semana anterior. Na coletiva de imprensa ontem, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, demonstrou a sua preocupação. À medida que o Covid-19 vai tendo no interior um impacto mais forte, se torna cada vez mais contundente a ação dos gestores municipais. Aqueles gestores que, ao invés de atuarem com populismo, atuam com a técnica, com a ciência e com responsabilidade através desse enfrentamento que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Então, queria aqui cumprimentar os mais de 50 prefeitos que, nesse período, tomaram a medida de aumentar as restrições nas suas cidades, vendo a lógica local, a necessidade local e produzindo, então, um resultado impactante para a sua cidade. Em nome de 5 cidades que fizeram isso nessa semana: o município de Bauru, o município de Rio Claro, de Mogi Guaçu, de Campinas e de Sorocaba. Então, os bons exemplos devem ser exaltados. Os prefeitos e os gestores, de modo geral, têm buscado melhorar cada vez mais o combate no seu município, e esses exemplos administrados por essas cidades e as mais de 50 cidades que fizeram isso ao longo da última semana merecem o nosso cumprimento. Eu queria aqui rapidamente falar um pouquinho sobre o trabalho que o governo do estado fez durante esse período no que tange à distribuição de EPIs. Vamos lembrar, no início dessa pandemia, a dificuldade das prefeituras adquirirem os EPIs, desde os mais básicos, como álcool em gel, máscaras, luvas, aventais, e de como nós avançamos nesse período. O governo do estado investiu mais de 60 milhões de reais em EPIs, e só o sistema prisional aqui do estado de São Paulo produziu 3,7 milhões de máscaras, 25 mil aventais e 10 mil protetores faciais. Todos esses EPIs distribuídos aqui na nossa rede estadual, e também agora anunciando hoje a distribuição de 2 milhões de máscaras N95, que é a máscara utilizada nas UTIs, e 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas para os hospitais públicos e os filantrópicos Santas Casas de todo o interior do estado de São Paulo. Então, à medida que o Covid vai se tornando mais contundente no interior, o estado apoia também com esses equipamentos 3,5 milhões de máscaras sendo distribuídos ao longo dos próximos dias nos hospitais do interior do estado. Sobre os últimos números de transmissão da doença na capital, o coordenador executivo do Centro de Contingência Covid-19, João Gabardo, mostrou otimismo. Nós recebemos um relatório de uma das grandes redes de hospitais privados aqui da capital, dizendo que, nos últimos dias, o menor número de pacientes internados nessa rede Covid desde metade de março. Então, de 15 de março em diante, houve um crescimento, começou a ter uma redução, e ontem, nos 2 últimos dias, o número de pacientes internados nessa rede de hospitais privados foi a menor de todo este período. Segundo indicador, a central de leitos, que coordena toda a regulação dos leitos de UTI, aponta que nas últimas semanas, na capital, tem ocorrido um decréscimo sustentado na solicitação de leitos para internação, tanto em leitos de enfermaria, como em leitos de tratamento intensivo por Covid. Nesses últimos dias, todos os relatórios apresentam um aumento gradativo na disponibilidade de leitos de UTI na capital. Então, são um conjunto de indicadores que nos comprovam essa redução na pressão sobre o sistema de saúde, decorrente, por óbvio, da diminuição na transmissibilidade da doença.
Até agora, o governo de São Paulo anunciou que já distribuiu 2.266 respiradores a hospitais públicos e filantrópicos na capital, interior e litoral. O objetivo é ampliar a oferta de leitos de terapia intensiva para pacientes graves de Covid-19. E sobre a possibilidade do fechamento de 2 dos hospitais de campanha, o secretário da Saúde, José Henrique de German, desmentiu. Com relação aos hospitais de campanha, o Estado tem outros hospitais de campanha e o nosso do Ibirapuera, mais o que está em Heliópolis, nós vamos manter até que os níveis de internação sejam menores. Vale dizer também que esses hospitais são relacionados a doentes internados em enfermaria, não são hospitais de campanha de UTI. O Heliópolis, por ser uma AME e ter uma estrutura diferente, lá nós temos leitos de UTI também, mas no Ibirapuera não. É isso aí, mais informações para você. Seguimos com notícias porque o Brasil se tornou o país do mundo com mais recuperados após infecções pelo novo coronavírus, de acordo com um painel atualizado em tempo real pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. A contagem da Universidade Americana mostrou o Brasil à frente dos Estados Unidos no ranking de recuperados, com 679.524 pacientes que já se curaram, ante a 663.562 registrados em território americano. E o Brasil registrou ontem mais 39.483 novos casos e 1.141 novas mortes causadas pela Covid-19, de acordo com os dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que chefia o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, o pior ainda não passou no Brasil. E o governo federal também divulgou o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. É isso mesmo. Em uma live que foi realizada ontem à noite, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou também que o governo vai estender o pagamento do benefício destinado aos trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente, ainda não foram definidos os valores exatos, mas deve haver o pagamento de R$ 1.200 dividido em 3 parcelas decrescentes de R$ 500, R$ 400 e R$ 300 nos próximos meses. E o ministro Paulo Guedes disse acreditar que o Brasil tem condições de surpreender o mundo e se recuperar em forma de V de vitória. O plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu ontem o ministro Luiz Fux como próximo presidente da Corte para o biênio 2020 a 2022. Isso mesmo, e a ministra Rosa Weber foi eleita como vice-presidente. A posse de ambos está prevista para o dia 10 de setembro, quando o atual presidente, o ministro Dias Toffoli, vai deixar o cargo. Ao lado de Dias Toffoli, na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é privilegiado quando está na companhia do ministro e dos presidentes da Câmara e do Senado. Disse o presidente brasileiro, abre aspas, somente dessa forma, com paz e tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que ele chegará. Obrigado a todos pelo entendimento, pela cooperação e pela harmonia, fecha aspas. Daniel, também o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, conseguiu habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É isso mesmo, por 2 votos a 1, o órgão especial do Tribunal de Justiça considerou o juiz de primeira instância incompetente para julgar o caso. Com a decisão, Flávio Bolsonaro, se for denunciado pelo Ministério Público, terá seu caso avaliado por 25 magistrados. Também, por 2 votos a 1, decidiu-se por validar as investigações feitas até agora. A defesa do senador justificou no pedido de habeas corpus que ele tem direito a foro privilegiado, porque na época da denúncia, em 2018, era deputado estadual. Rodrigo Rocha, advogado do senador Flávio Bolsonaro, afirmou que iniciará nesta sexta-feira os preparativos para o processamento e julgamento agora perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
É isso aí, giramos agora com mais informação, porque chegou o momento de entrevista, de bate-papo e de mais detalhes sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos conversar com o Marcelo de Aquino, chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Educação de São Paulo. Ele vai falar sobre o papel da PGE na educação durante a pandemia do novo coronavírus. Lilian. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite para participar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. Uma satisfação muito grande estar aqui falando em nome da Procuradoria do Estado, sua atuação nesse momento tão difícil da pandemia para atender essa política pública educacional. Doutor Marcelo, quais os programas da Secretaria Estadual de Educação que mantiveram o fornecimento de merenda? O senhor poderia falar um pouco desse cenário para nós? Sim, eu posso falar do merenda em casa. Qual que era a grande questão nesse assunto? Que a merenda sempre foi concebida como uma entrega em espécie na própria escola e em dias letivos, isto é, em dias que havia aula. Diante da necessidade da administração de fornecer uma alimentação para as crianças, que muitas delas, quase todas ou a maioria, a grande refeição diária é aquela que ela recebe na escola, nós tivemos que fazer uma concepção jurídica para que a secretaria pudesse fornecer um recurso que é repassado aos pais e responsáveis para que eles possam comprar alimentação às crianças. Isso foi um programa da Secretaria da Educação, capitaneada pelo professor Rocieli Soares, e que é pioneira nessa questão. E muito importante porque se tornou um paradigma para outros estados da federação. Perfeito. Tem muitas informações que a gente vai tratar com o doutor Marcelo nessa entrevista. A gente só está fazendo um ajuste na comunicação com ele. Mas, Lilian, além, naturalmente, dessas questões que envolvem a merenda escolar para os alunos da rede estadual, são vários assuntos que envolvem a educação aqui na cidade de São Paulo, porque recentemente anteontem, melhor dizendo, houve a coletiva de imprensa do secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, que falou sobre a retomada das aulas aqui no estado de São Paulo, e a previsão é que haja um escalonamento. Somente 30% ou 35% dos alunos poderão ir até a sala de aula, então vai haver um rodízio desses alunos, justamente para evitar a proliferação do novo coronavírus, e isso seria iniciado em setembro. Então, no dia 8 de setembro, seria reiniciado o processo das aulas letivas aqui no estado de São Paulo. Bem, vamos continuar a entrevista com o doutor Marcelo de Aquino, ele é chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Educação de São Paulo. Doutor Marcelo, o governo disponibilizou um cartão no valor de R$ 55 para o programa Merenda em Casa, para mais de 740 mil alunos da rede estadual. Agora, tem previsão de até quando esses alunos poderão receber esse valor? Por favor. Olha, a previsão que está no decreto estadual que regulamentou é que, enquanto houver essa situação de pandemia e que as crianças não venham para a escola, eles vão continuar recebendo. O doutor Marcelo, as aulas foram mantidas, né, no ambiente online. Quais foram os desafios, os maiores desafios dessa maneira hoje que vocês estão conseguindo, né, para essa maneira de educar? Quais foram os maiores desafios? Olha, sob o ponto de vista jurídico, que é o que eu atuo, o maior desafio foi, em tempo recorde, conseguir fazer uma concepção jurídica. E essa concepção jurídica é de todos os meus colegas da consultoria jurídica da Secretaria da Educação, apoiado pelo gabinete da Procuradora-Geral, doutora Lia Porto, para que pudéssemos ter, por exemplo, o programa de mídia da escola, pudéssemos ter o canal de televisão, pudéssemos ter os aplicativos que os alunos estão estudando. Uma dificuldade que tínhamos era com relação aos custos que os pais teriam que arcar no aplicativo de telefone celular, que a maioria tem acesso
ao telefone celular dos pais. Então, conseguiu-se uma concepção de fazer uma cobrança reversa. O aluno, quando ele aciona o aplicativo da educação, os créditos são pagos pela Secretaria da Educação. Então, imagine-se o seguinte, isso é uma novidade. Toda novidade gera, juridicamente, a necessidade de novos contratos, de novas relações. E isso fez com que nós trabalhássemos muito em tempo recorde, todos nós, procuradores, para conseguir esse avanço. Perfeito. Doutor Marcelo, agora, nesse assunto, nesse tema do acesso à educação em meio à pandemia, esse talvez seja um assunto que deva ser destrinchado aqui na nossa entrevista, porque, naturalmente, me parece que é fundamental a iniciativa do governo do Estado de São Paulo de pensar nesse ensino à distância. Agora, é um desafio grande fazer com que todos os alunos consigam consumir esse conteúdo digitalmente, porque as realidades são muito distintas e o aluno aqui da região central é muito diferente, a sua realidade é muito distinta daquele que vive na periferia. Como o governo do Estado, especialmente a área em que o senhor atua, na Secretaria, tem tocado essa questão, essa demanda? Olha, essa não é uma questão específica da Procuradoria-Geral do Estado, porque qual é o papel da Procuradoria-Geral do Estado? É dar viabilidade jurídica às políticas públicas. Então, todo esse monitoramento tem sido feito, sim, pela Secretaria, para que todos os alunos possam ter o máximo de acesso. E eu tenho observado, e aí eu não vou dizer como procurador, mas como cidadão, com pessoas com quem eu tenho contato, inclusive a minha irmã, me contando que meu sobrinho estuda numa escola pública, o envolvimento de todos, de toda a comunidade, para que as crianças possam se desenvolver nesse período e obter o conhecimento. Então, há, sim, acho que um despertar, inclusive dos pais, um maior despertar dos pais, dos professores, capitaneados aí por toda a atividade da coordenadoria pedagógica da Secretaria, para que eles possam todos receber esses ensinamentos. Evidentemente que isso é um processo amplo, complexo, e que, aos poucos, isso será aperfeiçoado. Mas, do ponto de vista legal, se uma família reivindicar acesso às novas tecnologias, uma vez que não tenha recursos para comprar um computador ou mesmo um celular de última geração e também não tem acesso a uma internet banda larga, enfim. Como o governo do Estado ou mesmo a Procuradoria tem tratado dessas questões? Olha, por hora eu desconheço que tenha havido essas reivindicações. Eu sei que existem programas que têm sido desenvolvidos junto com algumas empresas e algumas ONGs, para facilitar a aquisição desses equipamentos. Essa talvez seja uma fase que tenha que se começar a estudar e pensar melhor. Esse é um desafio, acho que daqui para frente. Doutor, uma família ela pode retirar a criança da escola e retornar só em 2021? E caso isso ocorra, a senhora acha que essa família ela vai ter dificuldade para conseguir a vaga que ela já tinha e acabou deixando por falta de estrutura, né, para continuar nesse ambiente virtual? Olha, primeiro que eu vejo que não é possível isso tirar a criança da escola. É um dever dos pais e os pais podem ter problemas com relação a isso. O Conselho Tutelar poderá agir, a escola informará se houve esse abandono, deve estar havendo um controle disso, tudo. Com relação às vagas é um direito de todo cidadão que queira estudar, de toda criança, e o Estado tem que fornecer. Isso não vai ter dificuldade nenhuma para obter e para voltar, se isso for possível. Perfeito, doutor. Olha só, anteontem, salvo engano, houve uma coletiva de imprensa lá no Palácio do Governo e as informações em relação à retomada das aulas foram passadas. Inclusive, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, fez uma longa apresentação sobre esse processo de retomada a partir de setembro. Eu fiquei pensando aqui nos desafios de startar, de iniciar esse processo.
Gostaria de uma análise, um comentário do senhor em relação a essa retomada e se o senhor sabe se já está definido, por exemplo, o conteúdo que vai ser destinado às crianças e se existe a possibilidade da criação daquele ano extra para o currículo dessas crianças, doutor. Olha, são desafios muito grandes. Por exemplo, nós estamos numa fase de verificar todos os protocolos de saúde e verificar quais os equipamentos que são necessários para adotar a escola, quais os serviços que são necessários. Por exemplo, a escola, a Secretaria da Educação tem o transporte escolar. Como que será esse transporte escolar? Antes não havia essa preocupação de não distanciamento. Então, tudo isso já está sendo estudado, e inclusive sob o ponto de vista contratual, porque há contratos em vigor que terão que ser alterados. Então, é um trabalho amplo de todas as áreas da Secretaria, não só da área jurídica. A área jurídica tem prestado toda a assessoria à Secretaria para que ela possa e as aulas possam ser retomadas com absoluta segurança dentro daquela perspectiva apresentada pelo secretário, que é, sob o ponto de vista da saúde, observar o máximo para que as crianças não venham a sofrer nenhuma consequência, nem seus familiares. Legal. Para a gente finalizar, doutor, gostaria que o senhor falasse do papel da Procuradoria nesse processo e como as mães, pais e a comunidade escolar pode participar desse processo de retomada das atividades e também do compartilhamento das demandas e das necessidades com os órgãos públicos, doutor? Olha, os pais podem participar de que forma? Existem hoje os canais de comunicação, então os pais têm que se valer desses canais, podem procurar as diretorias de ensino, as diretorias da escola, os canais digitais da Secretaria, apresentar suas propostas, apresentar suas reclamações, e que todas serão muito analisadas pela Secretaria, serão analisadas com muito cuidado. Então, essa participação é muito importante, sim, e é importante o engajamento de todos os cidadãos, os professores, os alunos. Nós, da Advocacia Pública, temos um compromisso muito grande com a educação. Nós somos procuradores do Estado, da coisa pública. Então, nós queremos uma escola pública muito fortalecida, com todos os elementos necessários para o bom desenvolvimento das nossas crianças. Perfeito. Agradeço demais a participação de Marcelo de Aquino. Ele é procurador do Estado, chefe da consultoria jurídica da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Além de falar do papel da Procuradoria-Geral do Estado durante a pandemia na área da educação, ele também falou sobre o pagamento da terceira parcela do benefício da merenda em casa para mais de 700 mil alunos aqui do Estado paulista. Doutor, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Agradeço muito. Muito obrigada, doutor. Um bom dia. Bom dia, obrigado. Legal, continuamos com mais notícias. Um ótimo dia para você. Olha só, um grupo de pesquisadores mexicanos desenvolveu uma vacina contra a Covid-19 através da proteína spike do vírus SARS-CoV-2, responsável pela entrada e infecção do vírus nas células. Os testes já estão sendo feitos em animais e a expectativa é que em setembro sejam iniciados em humanos, informou o site de notícias local Milênio. Daniel, e caso os testes em humanos realmente sejam realizados ainda neste ano, conforme previsto, essa seria a primeira vacina desenvolvida na América Latina a atingir tal estágio. É isso mesmo, e a pesquisa liderada por Manuel Aguilar Inháñez, do Tecnológico de Monte Rey, Júlio Valência Soares e Alejandro Caravaggio Amador, da Universidade Autônoma da Baixa Califórnia, a UABC, chamou a atenção de outras organizações e 17 universidades e instituições de saúde que se uniram para consolidar o projeto. Nosso objetivo é obter a certificação e a licença para uso generalizado da vacina até final de setembro do próximo ano, disse o médico Júlio Valência, especialista em engenharia genética e biotecnologia. Valência ainda afirmou que o objetivo da pesquisa é produzir aproximadamente 100 milhões de doses nos próximos 15 meses. Até o final de 2021, ele vislumbra uma capacidade de 200 milhões de doses. A vacina funciona fornecendo às células do corpo
um pequeno pedaço de informação genética, o DNA, que vai dar às células tudo o que é necessário para produzir as pequenas quantidades de proteína a partir deste vírus, o spike. Ela é exposta ao corpo para que a proteína seja detectada e uma resposta imune celular seja gerada, ou seja, células e moléculas do nosso sistema imunológico para produzir e neutralizar e destruir o vírus, explicou Manuel Aguilar. Ele é o líder de estratégia molecular da vacina em entrevista a esse site, Millennial. Os pesquisadores acreditam que a produção desta vacina tem grandes vantagens em comparação com as convencionais. Além da produção em massa e o baixo custo, a tecnologia genômica é mais segura e eficaz. É isso aí, muitas informações. Vamos seguir o nosso jornal agora com mais entrevista. Olha só, não sei se o nosso convidado, a nossa convidada, já está na linha. Vamos falar com a Andréa Lopes. Ela é mentora de carreiras e vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças e perspectivas profissionais nesse momento complicado em que estamos vivendo, é ou não é, Lilian? Sim, foi um momento complicado, né? Surreal. Bom dia, Andréa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada aí por estar participando. Bom dia, obrigado. Andréa, todos nós sabemos aqui, a gente estava levantando uns dados que no segundo semestre, 195 milhões de empregos, eles terão sido destruídos devido a essa pandemia. A nossa pergunta para você, Andréa, seria, é o momento de a gente repensar numa nova carreira? Dá para a gente empreender no meio a toda essa crise? Então, dentro dessa forte pressão psicológica, né, que todos estão vivendo, talvez a mudança de carreira não seja o caso, né? A gente precisa trabalhar, na verdade, nossas habilidades comportamentais, né? Os soft skills, eles vão ser muito mais, eles já são super requisitados e vão ser mais ainda num momento como esse, né? Então, lidar com as emoções e desenvolver essas habilidades é o que vai ser mais importante no momento. Às vezes, uma mudança carreira, sim, mas a gente tem que ter um autoconhecimento, entender por que essa mudança de carreira, o que a gente quer com isso. Então, o mais importante é desenvolver as habilidades comportamentais nesse momento. Quem fizer isso vai sair na frente. Sem dúvida. André, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato. Eu queria compartilhar com você que há um movimento nas casas legislativas de todo o país para que os empregos sejam mantidos. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não é diferente. Os deputados estão revisando uma série de iniciativas e criando outros projetos de lei justamente para fortalecer o empresariado com o objetivo da população continuar com seus empregos, enfim, criando leis de proteção para ajudar também a criação de novos negócios. Na sua avaliação, é fundamental esse movimento da classe política e do legislativo, em todas as esferas, municipais, estaduais e também na federal, com esse objetivo? Sem dúvida, né? Acredito que todos os esforços que forem feitos nesse sentido, né, serão muito importantes, porque dentro desse cenário tão adverso, que a gente ainda não tem a estabilidade contínua, se não houver esse tipo de esforço, realmente todo o empresariado e os empregos, né, já vão sofrer muito mais do que estão sofrendo. Andréia, as empresas, elas estão recebendo currículo, né? Como é que é o momento de continuar tentando uma oportunidade, mesmo durante essa pandemia e o número de desemprego cada vez está mais crescendo? Conta um pouquinho desse cenário para a gente. Olha, eu acredito que sim, como eu falei no começo, é o momento de tentar novas coisas, se sim você estiver disposto a isso, manter o currículo atualizado, se desenvolver, manter o otimismo, tentar controlar, fazer essa gestão emocional para você estar preparado para os desafios que vem pela frente, né? Eu acredito que toda crise, no final das contas, acaba trazendo uma oportunidade, né? Não tem cenário mais propício para o desenvolvimento do que uma crise, né? Então, nesse momento, eu acho que tem que continuar persistindo, a gente tem que continuar indo em frente e correndo atrás do que você quer mesmo para você na sua carreira. André, pegando, inclusive, um gancho nessa pergunta e na sua resposta, pelo que você tem observado e conversado com
os seus colegas, enfim. As empresas, elas têm feito seleção virtual? Você acha que a tecnologia também tem ajudado nesse processo de entrevista, seleção e também a integração entre os departamentos pessoais, o departamento de recursos humanos, enfim? Conta um pouquinho de como esse momento também tem ajudado nesse processo das empresas nas entrevistas, capturar novos talentos, enfim. Como é que está essa situação hoje em dia? Então, sem dúvida, né? Isso veio para ficar. Eu acho que ela acabou acelerando, a pandemia acabou acelerando alguns processos aí que demorariam talvez mais tempo para entrarem na rotina das empresas, né? Essa flexibilização de horários, por exemplo, com home office, existem clientes meus, por exemplo, que tinham alguns funcionários ou colaboradores que não estavam indo muito bem. E dentro desse novo cenário, eles se adaptaram de uma forma que estão performando muito melhor, e estão super adaptados com o cenário, né? Então, existe aí uma mudança, uma adaptação, mesmo nas culturas de empresas mais rígidas. Eu acho que essa flexibilização vai ser favorável para todos, né? Porque aí as pessoas ficam realmente mais preocupadas com o resultado e não talvez com a forma como aquilo foi feito, mas sim com o resultado final esperado. E com relação à seleção, sim, até os currículos, né? Eu tenho visto que as empresas têm pedido não mais aquele currículo que a gente manda por e-mail, né? Com todo escrito ali, nossas experiências, os cursos, hard skills, soft skills, enfim, nossa trajetória profissional. Mas vídeos com você contando quais são suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, né, que todos possuem também, é importante reconhecer isso. Então, isso realmente mudou e está sendo dinâmico, né, as pessoas estão fazendo entrevistas, sim, online, né, porque o presencial está prejudicado. André, devido ao nosso isolamento social, né, a maioria das pessoas migraram para o home office. Você acha que essa nova realidade de teletrabalho, ela veio para ficar? Sim, pelo que eu tenho visto, né, dentro o espectro que eu trabalho, sim, ela veio para ficar. Assim, obviamente que o contato social ele ele vai ser excluído, né? A gente até se desenvolve se relacionando com as pessoas. Então isso não vai acontecer, é aí que a gente se expande. Mas eu tenho visto muitas empresas que estão aproveitando para deixarem os ativos mais leves, então estão diminuindo o tamanho dos escritórios e pretendem, né, quando as coisas voltarem ao normal, fazerem rodízios, permanecer pelo menos dois dias por semana em casa, fazer rodízio com as equipes. Então eu acredito que é uma tendência forte, sim. É curioso você estar dizendo isso, André. Até quero compartilhar com a Lilian que a capa da revista Veja São Paulo é deste fim de semana, que faz uma alusão àquela expressão Faria Limer, que é o trabalhador ali da Faria Lima, daqueles escritórios do mercado financeiro, enfim, que parece que a gente acabou entrando no sistema home office de uma maneira sem planejamento algum, meio que no susto, mas parece que as empresas entenderam que é possível tocar o dia a dia com seus profissionais estratégicos nas suas casas. Então, me parece que, inclusive, os custos com escritórios serão revistos e, possivelmente, esse dinheiro vai ser investido de outra maneira, né? Vai pagar o profissional para ficar em casa e, naturalmente, deixa de ter que pagar um aluguel altíssimo numa sala comercial, numa região nobre, como, por exemplo, a Faria Lima. É possível, então, que também a dinâmica das empresas em relação aos custos e aos investimentos mude completamente após a pandemia, é ou não é? Não, sem dúvida. Isso vai acontecer, já está acontecendo, e não é só, né, a diminuição, por exemplo, do espaço físico de trabalho, né, os custos com transporte, o tempo que as pessoas ficam no transporte, né, as reuniões que as pessoas perceberam que nem todas realmente precisam ser presenciais, então há uma otimização do tempo, né, que traz ganhos, né, para as empresas e para os funcionários, e esse dinheiro realmente pode ser investido em tecnologia, em alguma outra, ou em desenvolvimento para os colaboradores, e que traga aí resultados mais bacanas e esperados pela empresa. Legal. Me chamou a atenção quando você disse dessas mudanças que têm acontecido durante esse período de pandemia, e você disse que em toda a crise é sempre
uma chance e as boas oportunidades também surgem nesses momentos. Eu me lembro também que nas guerras surgem coisas que perduram para a sociedade. Na sua avaliação, Andréa, que áreas podem ser melhor exploradas durante esse período e que outras áreas você acredita que estão sendo severamente castigadas durante este momento? Olha, eu acredito que a área de eventos, ela está sendo muito castigada, a parte de entretenimento, que não seja online, né? Essa coisa do contact free, né? Que agora também veio essa coisa de não ter contato. Então, tudo isso que envolve contato, envolve muitas pessoas, esses negócios realmente estão sendo impactados e as pessoas estão sofrendo. Eu soube que o Buffet França, que é super famoso muito e está há tradicional. muitos e muitos anos no mercado, ele fechou também, né, ontem. Então, não tem como, né? Todos estão sofrendo, mas algumas áreas mais, né? E eu acredito que algumas, como você falou, né, é oportunidade. Então, algumas empresas ou alguns setores, como a saúde mental, a telemedicina, né, deram um salto, né, porque a gente otimizou processos, a gente acelerou processos e trouxe realmente uma inovação mais rápida para esses setores, né? Então, hoje eu vejo as pessoas cuidando da saúde mental, cuidando até do próprio corpo, meditando em casa, online, né, fazendo aulas, etc., online. Então, eu acredito que essas novas ferramentas e esse novo formato, eles vieram para ficar. André, na nossa rede social aqui tem uma telespectadora, Belkis Menezes, ela está perguntando o seguinte, né? Se o home office ele veio para ficar, você acha que com isso poderá haver uma migração das famílias para o interior, por uma qualidade de vida, para um menor custo, e com isso também acarretar o quê? Uma crise imobiliária, né? Principalmente hoje que tanto investimentos em pequenos apartamentos, em estúdios, eles vão começar a ter essa crise por falta de pessoas. O que você acha na sua visão? Olha, eu acredito que já está acontecendo isso, né? Eu estava lendo ontem mesmo uma reportagem a respeito de procuras de casas em condomínios no interior, até pelo custo e tudo mais. Quem tiver essa possibilidade vai tentar fazer essa migração. Mas quem já tiver com isso no radar, quem tiver realmente estruturado, porque não se faz uma mudança assim, né? Ainda mais quem tem filhos e tudo mais, de uma família que impacta tantas pessoas, de uma forma sem ser planejada, né? E o mercado imobiliário está sendo impactado também, não só por conta dessa migração e etc., mas até por conta das mudanças, né? De como essas pessoas procuram esses imóveis, né? Porque não é nem mais presencial. Existem agora vídeos 3D para apresentar o imóvel e etc. para as pessoas. É isso aí, informações importantes trazidas pela Andréa Lopes, ela é mentora de carreiras da Fundação Getúlio, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas, falando sobre mudança de carreira e perspectivas profissionais nesse momento complicado de pandemia do novo coronavírus. Andréa, muito obrigado por sua participação, pelas informações, pela gentileza em atender ao nosso convite. Boa sorte para você e bom fim de semana. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom fim de semana, obrigada, Andréa. Obrigada, bom fim de semana. Daniel, as coisas ainda... Uns acertam, outros vão perder. Muitos empregos serão perdidos, mas chama atenção isso que ela fala, porque assim, tendo um pouquinho de criatividade, é possível que a pessoa, tendo, claro, conhecimento e se planejando, eu acho que ela consegue o seu lugar ao sol em meio à pandemia. Isso de utilizar as novas tecnologias para oferecer o seu serviço, eu acho que é fundamental. Porque o camarada que vende, sei lá, celular, o que ele faria no momento anterior à pandemia? Bom, eu vou alugar uma sala comercial, vou alugar uma loja. Vai no shopping center, no centro de São Paulo, em alguma rua comercial. Então vai lá, tem que fechar o contrato de aluguel, daí tem que pintar, tem que reformar, tem que ter o balcão, contratar funcionário. E parece que agora, nesse momento, as pessoas vão utilizar muito mais o comércio eletrônico. As pessoas que vendem serviço, sei lá, uma professora de yoga. Eu tenho visto professoras de yoga dando aulas por videoconferência, entendeu? Sim, e parece que de ginástica as pessoas vão repensar a maneira de vender os seus serviços e os seus produtos, entendeu? Me parece que, tendo um pouco de criatividade, as coisas vão se encaixar. Mas o processo
vai ser complicado. Vai ser, no segundo semestre, eu estava lendo aqui, são 195 milhões de trabalhos extintos, carreiras destruídas. Se a gente for pensar também no mercado informal, né, que são pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia, é uma situação muito preocupante, né? Mas a gente vai passar por isso. Vamos passar e vamos vencer, né? Com certeza. Olha só, mais notícias e informações, porque um grupo de pesquisadores do Paraná deu início a uma pesquisa inédita no Brasil e na América Latina para analisar variações genéticas do SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Um dos principais objetivos é detectar por que o vírus se desenvolve de formas diferentes em variados organismos. Ao longo de 4 meses, serão coletadas amostras de sangue e tecidos de pacientes com a Covid-19, com os mais diversos sintomas, leve, moderado e grave. Essas amostras estão sendo obtidas de instituições de saúde dos estados do Paraná e de São Paulo, entre elas o Laboratório Central do Estado do Paraná, o LACEN, em Curitiba. A grande pergunta é: por que alguns grupos ou alguns indivíduos estão mais propensos a desenvolver a forma grave, mesmo sem estar no grupo de risco? E por que pessoas do grupo de risco muitas vezes se saem bem? Será que às vezes é um fator genético inerente a esses indivíduos que os tornam mais ou menos propensos a desenvolver a forma grave da doença? E se existem, quais são esses fatores? Explica o professor David Livingstone Figueiredo, presidente do Instituto para a Pesquisa do Câncer, o IPEC. Segundo Figueiredo, há uma grande quantidade de amostras já disponíveis e a expectativa é o que sequenciamento completo do vírus seja realizado em torno de 1 a 2 meses. O resultado final da pesquisa, no entanto, deve ter seu resultado publicado entre o final de 2020 e início de 2021. A gente tem olhado principalmente para o paciente. A gente vai olhar para o exoma todo, sequenciar o exoma desse paciente e buscar correlações genéticas e alterações genômicas que possam estar correlacionadas com isso, afirmou o Figueiredo. O resultado da pesquisa pode auxiliar na produção de remédios eficazes no combate ao coronavírus ou até mesmo para amenizar sintomas durante a fase de infecção do vírus. Entender quais são as variantes que causaram a patologia mais grave. Isso é importante, até do ponto de vista epidemiológico. De onde elas vieram? Qual foi a migração? Onde começou esse quadro, diz Figueiredo. Olha, para o paciente é mais importante. Quando a gente olha para o paciente, a gente vai entender que alguns, por exemplo, têm uma expressão acentuada de receptores específicos para o vírus. Se a gente conseguir provar isso, por exemplo, pode ser alvo de drogas para bloquear a gravidade dos casos, afirmou Figueiredo. Legal, girando as informações, virando a página, ótimo dia para você, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Continuamos aqui com bate-papo, com informação, atualizando tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Vamos conversar com o deputado José Américo do PT. Ele vai falar sobre o projeto de lei número 400 deste ano, 2020, que institui a Central de Informações sobre Pacientes Internados na Rede Estadual de Saúde durante a pandemia do novo coronavírus, Lilian. Bom dia, deputado. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, espectadores da Rede Alesp. Um abraço a todos vocês, estou à disposição. O deputado, o senhor protocolou recentemente, né, o projeto de lei 400 de 2020, que pretendentes institui a Central de Informações sobre Pacientes com Covid-19. O senhor poderia falar para o telespectador qual a importância dessa medida? Bem, é o seguinte, hoje nós temos um problema que é o seguinte, para que você não propague, não permita a propagação do vírus, houve uma redução, uma restrição quase total das visitas aos pacientes de Covid, né? E está absolutamente correto isso por parte da Rede de Saúde. Então, a ideia é que o paciente, ao mesmo tempo que a gente preserva a sua relação com... ao mesmo tempo que preserva a relação dele com o familiar, né? A gente encontra um jeito das pessoas terem acesso à informação dos membros da sua família, do seu filho, do seu esposo, do seu marido, do seu namorado. Então, a ideia é criar um sistema de informática, né? Na informática,
uma página, né, já no portal da saúde, uma página onde a pessoa entra, ela se identifica, né, faz a qualificação do seu nome, e aí ela faz perguntas, né? Faz perguntas sobre o que ela deseja saber sobre aquele paciente. E aí a saúde, né, alguém da Secretaria da Saúde passa essa informação para ela. Então é um sistema que vai funcionar, digamos assim, de forma remota. Um outro é o sistema telefônico, né? Também, né, você teria um número de telefone para o qual, na emergência, você ligaria para saber. Evidentemente, não vai ter a resposta na hora, mas você vai ter pessoas qualificadas que vão ligar, ver e vão passar para você. Então, é um sistema baseado na internet e baseado também na telefonia. Isso para fazer frente à pandemia, né? Já que você não pode permitir o contato regular entre o paciente e o seu familiar, né? Então, é esse o objetivo. E o objetivo é votar isso o mais rápido possível para ser implementado já, né? Porque a necessidade de que as pessoas tenham contato com seus parentes que estão doentes é muito grande. Então, muita gente reclamando, muita gente entende, muita gente não entende, mas de qualquer forma as pessoas precisam ter informação, né? Ainda que a preservação, o impedimento da interação física entre um e outro seja correto. Sem dúvida, inclusive porque em algumas unidades hospitalares com muitos pacientes do coronavírus, deputado, existe inclusive aquele jeitinho, né? O celular é passado para o enfermeiro que leva para o paciente para tentar falar com a família, enfim, porque há um problema na comunicação nesse período de pandemia e me parece que essa central poderia justamente solucionar ou minimizar esse problema, é ou não é? Exatamente. Foi esse o objetivo que eu tive. Eu sou da Comissão de Saúde da Assembleia, né, eu tenho recebido muita reclamação e eu tenho conversado com as pessoas. Olha, você não pode realmente ter acesso ao seu parente, está certo, o hospital está correto. O funcionário que fez isso, que falou para você que não pode, está corretíssimo, porque o simples fato de você entrar no hospital já vai colocar você expor você ao vírus, né? Então, uma central que funcione remotamente através da internet ou do telefone pode suprir esse problema, ainda que de forma limitada, mas vai suprir esse problema. É o que é possível fazer, né, nesse momento. E a Assembleia, como você sabe, está funcionando praticamente normalmente, né? Me perdoe os dois advérbios, né? Praticamente normalmente, né? A gente está funcionando, nós fazemos sessões pelo menos uma vez por semana remotamente, fora a reunião das comissões. Então eu vou ver se isso passa rápido pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Constituição e Justiça, em primeiro lugar, depois pela Comissão de Saúde, e a gente possa votar essa medida que ela é extremamente importante. Tenho falado com autoridades da saúde para ver se eles podem implementar isso independentemente do meu projeto, né? Implementa porque isso é importante, não é alguma coisa tão difícil de fazer. Sem dúvida. Deputado, além desse projeto de lei, eu gostaria de escutar o comentário do senhor em relação ao plano de retomada das aulas, que foi, inclusive, anunciado anteontem pelo governador e o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação em relação a essa retomada prevista para o dia 8 de setembro, deputado. Pois bem, eu sou muito cético, digamos assim, tenho muitas dúvidas a respeito desse plano, né? Porque acho que nada indica que em setembro nós temos condições de colocar, ainda que seja uma parte das crianças na sala, né? Na sala de aula. Eu acho que isso é apenas uma previsão, né? O governo chama de previsão alguma coisa que é parecida com um chute, né? Nada nos garante que em setembro as crianças possam entrar na sala de aula do jeito que eles estão imaginando, né? Estou imaginando que uma parte entraria, né, na sala de aula. Evidentemente é correto isso, né? Você começar com uma parte, mas nada indica que em setembro isso vai poder ocorrer.
Então, significa o quê? Que em agosto, provavelmente, né, espero estar errado, espero que a pandemia esteja em refluxo profundo na época, né? Já um grande refluxo, porque aí a gente, enfim, pode ver as crianças voltarem em setembro. Se bem que eu acho que, ao que tudo indica, pelo que a gente vê da evolução da curva da doença, infelizmente, as atividades vão estar retornando, né? As outras atividades vão estar indo de volta, mas tudo de forma limitada. E as crianças na sala de aula, infelizmente, você não pode ter a mesma postura que você tem em relação ao comércio, bares, etc., né? É muito mais cuidadoso, muito mais delicado colocar a criança na sala de aula. Então, eu acho que não vai ser possível em setembro. Infelizmente, não vai ser possível. O deputado, voltando a falar sobre os trabalhos, né, legislativos aqui na Assembleia, que estão sendo feitos de forma virtual, vamos falar sobre a volta dos trabalhos presenciais. Como o senhor considera essa possibilidade aqui na Assembleia Legislativa? Bem, eu acho que a gente ainda não está preparado, né? Precisamos avaliar a curva da doença. Agora que nós tivemos um retorno às atividades em São Paulo e na Grande São Paulo, e em algumas cidades do interior, então você pode ter uma tendência a um crescimento da doença, né, de novo. Ainda que um crescimento, digamos assim, que possa ser passageiro, você vai ter um crescimento. Então nós vamos precisar avaliar bastante como é que as coisas vão ficar. Talvez os próximos 10 dias sejam decisivos. Tem gente que cogitava da possibilidade de a gente voltar em agosto, né? Porque você sabe que em julho é recesso obrigatório da Assembleia. Então, a gente cogitava de voltar em agosto, tomara que dê certo, né? A Assembleia não é uma aglomeração, né? Você pode manter distância entre os deputados, tem uma série de cuidados que você pode cumprir. Então, não é a mesma coisa que você fazer, digamos assim, reunir crianças e outras coisas, certo? Mas, de todo modo, nós precisamos que haja um refluxo da doença. Na cidade de São Paulo, como você está observando, o patamar da doença, digamos assim, estaria em melhores condições que no resto do estado de São Paulo, né? A Assembleia funciona em São Paulo, então é aí que você tem que levar em consideração. Mas como as atividades estão voltando em São Paulo, o que não voltou, deve voltar a semana que vem, então nós temos que esperar e observar durante 10, 15 dias, né? Para poder fazer a volta no mês de agosto, ou no começo, ou no meio de agosto, como os deputados estão pensando, né? Como tem muita gente pensando. Vamos ver. O deputado, na semana que vem, né, vai começar a reabertura das lanchonetes, restaurantes e bares. O senhor acha que o município de São Paulo está sob controle da pandemia para poder já estar abrindo esse tipo de estabelecimento? Olha, eu sou pessimista nisso, viu? Eu acho que não. Eu acho que nós deveríamos ter esperado, eu inclusive em todos os debates que eu participei, eu tenho dito o seguinte, nós deveríamos ter esperado uns 10 dias a mais. Já que não fizemos aquilo que deveríamos ter feito em maio, que é um lockdown, um fechamento total durante um período, né, que teria permitido um achatamento da chamada curva de maneira mais profunda, já que nós não fizemos isso em maio e agora é mais difícil de fazer, eu acho que esse isolamento, digamos assim, meia boca que foi feito no Estado, ele não é suficiente para fazer uma reversão drástica da doença. Então, apesar de estar crescendo devagar, digamos assim, no estado de São Paulo, a doença está crescendo. Em São Paulo é onde ela parece que está estabilizando e começa a cair. Mas a gente deveria ter esperado aí uns 10 dias para ver se essa curva, essa tendência se confirma, né? Ou seja, está reduzindo em São Paulo. Então vamos ver se digamos assim, se isso se confirma. Se confirmar, a gente abre, né? Então acho que nós estamos, digamos assim, adiantados aí uma semana, 10 dias, né? Que é quando a gente deveria observar a queda que está aparentemente acontecendo em São Paulo e imaginar que essa tendência pudesse ser confirmada de forma consistente. Isso não aconteceu. Então, por isso, eu acho que é uma precipitação,
provavelmente a pressão dos comerciantes, a pressão do próprio bolsonarismo, né? Você tem uma parte da sociedade aí em São Paulo que é negacionista, por incrível que pareça, né? É negacionista no sentido de que não acredita muito na doença, enfim, não acredita muito na ciência, etc., né? Isso estimulado por um presidente da República irresponsável, né? Essa gente ainda faz muita pressão. E, por incrível que pareça, o nosso governador é sensível à pressão, inclusive, desse lado, dessa turma, né? Então, nós estamos aí, digamos assim, adiantados no sentido negativo, né? Nós deveríamos ter esperado mais um tempo para que a tendência de reversão em São Paulo pudesse ser confirmada e aí, então, a gente fazer as aberturas. Deputado, em vários municípios, né, foi feito já tomada essa medida sem abrir lanchonetes, bares, restaurantes, simplesmente abrindo o comércio. E hoje eles estão regredindo e voltando ao isolamento social e fechando novamente. O senhor acredita que aqui em São Paulo a gente passa por esse perigo, por esse risco de voltar à fase anterior? Acho sim. Eu, exatamente para evitar isto, é que eu advogo, que eu defendo que a gente deveria esperar a tendência de reversão em São Paulo, né, de queda da doença em São Paulo, se confirmar, né? Então, você está tendo uma tendência pequena de queda, então vamos esperar ela regredir e a gente perceber que é uma tendência real para então a gente tomar medida. Então, eu acho que esses 10 dias digamos assim, de antecipação que a gente não deveria ter feito, né? Eu acho que isso pode significar que São Paulo tenha que fechar de novo, né? Não necessariamente, eu não sei, as autoridades não fizeram isso ainda, porque você pode fazer, como foi feito na China, fechamentos de distritos, fechamentos de regiões, né? Não fechando toda a cidade, mas eu acho que, enfim, é possível que a gente tenha que fazer isso de novo, quer dizer, tenha que fechar de novo, né? Fazer o isolamento, digamos, mais intenso de novo, para contrarrestar um possível pico da doença que advenha a partir da abertura da quebra do isolamento em algumas áreas, como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, etc., que é o que está sendo comentado, que também deve voltar nos próximos dias. Nós estamos conversando com o deputado estadual José Américo do PT, que além de falar de uma iniciativa dele, um projeto de lei número 400, que prevê a instalação de uma central de informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante a pandemia, também tem falado dos temas mais importantes aqui no estado de São Paulo relacionados à Covid-19. Deputado, eu tenho conversado com muitos especialistas das mais diferentes áreas e todos têm martelado na história do novo normal e de que o mundo não será mais o mesmo. Inclusive, aqui no próprio Jornal da Radialesp, a gente sempre conversa com alguns especialistas de algumas áreas que eles também apontam para esse caminho. Inclusive, há pouco, nós falamos com uma especialista em carreiras que deu alguns exemplos, inclusive, de que algumas profissões, talvez, elas sejam alteradas no pós-pandemia justamente por conta disso. E me parece que a tecnologia vai contribuir demais para que as pessoas consigam desempenhar suas funções profissionais. Eu queria escutar do senhor o quanto o legislativo precisa identificar essas mudanças no dia a dia da população para propor mudanças e também atualizações e modernizações da legislação para esse chamado novo normal, deputado. Não, é óbvio, o legislativo tem que estar muito atento, né, a qualquer tipo de alteração. Então, por exemplo, nós vamos ter uma intensificação dos home officers, né, as pessoas trabalhando nas suas casas. Veja bem, intensificação do home office, ou seja, uma tendência que já existe na sociedade e que vai ser intensificada, né? O delivery de comida, entrega de comida via aplicativo, também nós vamos precisar nos debruçar sobre isso. Você tem hoje milhares de pessoas trabalhando em bicicleta e moto em condições precaríssimas, ganhando pouco, trabalhando muito sem nenhum direito, etc. Então, ao mesmo tempo que você tem profissões que podem ser deixadas de lado, você tem outras que estão nascendo, né, que estão surgindo, como, por exemplo, o entregador. Eu acho que também é uma tendência que acontecia antes da pandemia. A pandemia apenas intensificou, né? Então, você tem que discutir direito trabalhista dessas pessoas, tal, né? Eles vão fazer agora um movimento dia 1º, em que precisa ser muito observado e apoiado, porque eles estão levantando coisas muito corretas.
Agora, de todo modo, posso falar uma coisa para vocês? Eu que sou um apaixonado por história. Sim. Estudo história como quase que um hobby. Olha, o mundo já viveu, os países, de um modo geral, e o mundo já viveu pandemias muito, digamos, piores até que a Covid, né? A gripe espanhola, melhor dizendo, a gripe americana, que se deu o nome erroneamente de espanhola. Sim. Ela matou muito mais gente proporcionalmente, né? E o Covid talvez não alcance a quantidade de pessoas que foram mortas na gripe espanhola. Quer dizer, 2, 3 anos depois a situação se regularizou, né? E não é assim. Às vezes as pessoas se assustam e acham que vai mudar demais. Não é bem desse jeito. A sociedade se adapta, é óbvio que tem coisas que não vão ser mais praticadas, tal, mas não é talvez as mudanças não sejam tão drásticas como estão imaginando. Só para você ter uma ideia, em 1917, 18, o Brasil tinha alguma coisa em torno de 40, 50 milhões de habitantes. Ou seja, 1/4 do que é hoje. Morreram 30 mil pessoas na gripe espanhola. Para que a gente, digamos assim, imaginasse a mesma coisa, seria a mesma coisa que você tivesse, sei lá, 120, 130 mil mortos agora, né? Sim. Então a gripe espanhola matou muita gente, e num tempo muito mais curto até. E as coisas depois se regularizaram, se acomodaram, digamos assim, né? Então nós temos que estar atentos, porque nós somos o legislativo do Estado de São Paulo, temos que estar muito atentos naquilo que é modificado, que nós temos que acompanhar e alterar e criar legislação para isso, mas também sem essa coisa, sem esse futurologismo muito, digamos assim, muito desconectado da realidade. Eu vou te contar um outro episódio. Olha só, em 1560, Lisboa tinha 130 mil habitantes. 1569. Lisboa tinha 120, 130 mil habitantes. Quase a metade da cidade morreu numa pandemia de peste negra, né? Numa pandemia. Houve dia em Lisboa que morreu 600 pessoas, né? Numa cidade desse tamanho. Mais da metade da população pereceu, né? Foi uma pandemia também, e depois a pandemia passou e a sociedade retomou a sua vida normal. Então, não podemos deixar de lado, não observar as mudanças, mas ao mesmo tempo não fazer excesso de futurologia como alguns fazem por aí, né? O deputado, o senhor acabou de falar que é amante da leitura e de história, né? Hoje é sexta-feira, dá uma indicação de leitura, então, para o telespectador que está nos assistindo, para a gente poder passar o final de semana com esse friozinho e aprendendo também, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu não tenho lido nada sobre... Eu leio história, né? História e historiografia, né? Eu acho que uma coisa muito boa que as pessoas podiam ler nesse final de semana seria... o livro Escravidão, que é capítulo 1, né? Aliás, o livro número 1, vai ser uma trilogia, o Escravidão, que é feito pelo jornalista e escritor Laurentino Gomes, que é extraordinário, né? Sobre a escravidão no Brasil, etc., e em Portugal, né? Porque para muita gente não havia escravidão em Portugal, né? O Laurentino mostra que havia escravidão em Portugal. É um livro de história, mas fabuloso, fácil de ler, porque é um livro que você... feito por um jornalista que é um mestre na arte de contar as coisas, né? Então, Laurentino Gomes, Escravidão. Legal, anotado aqui, hein, deputado? Anotado. Deputado, a gente quer agradecer demais a sua participação, é sempre um papo muito interessante, entrevista com informação, pitadas históricas. O deputado José Américo é um grande comunicador, viu, Lília? Bastante. Verdade. Vou comprar esse livro, eu vou ler. Com certeza. Com certeza. Pode ler que você vai gostar muito. Vou comprar os 3 ainda, deputado. Uma visão diferente de alguns personagens, né? Sim, sim. É muito legal, você vai ver como é que a sociedade brasileira e a sociedade dos países colonizados por Portugal, como que ela se estruturou, né? Então, de repente, você vai começar a entender algumas coisas que hoje a gente não entende, talvez, do Brasil. E é um estudo maravilhoso, ele vai fazer 3 volumes, o primeiro está aí, né? E depois vamos ver o segundo e o terceiro que ele está escrevendo.
Muito bom. Obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor. Parabéns mais uma vez. E boa sorte para vocês. Ótimo final de semana para vocês e para os telespectadores da nossa TV Alesp. Obrigada, deputado. Obrigada. Legal, seguimos com o jornal, muita coisa aqui ainda no dia de hoje. Vamos até às 2h30 da tarde trazendo a melhor informação checada pela equipe de jornalismo da Rede Alesp. Seguimos com mais destaques porque no dia 26 de junho, também conhecido como hoje, a Organização das Nações Unidas considera o Dia Internacional de Combate às Drogas, que tem o propósito de levantar o debate em torno desse problema global. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas, disponibilizado para consulta ontem pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, mais de 35 milhões de indivíduos no mundo possuem transtornos ocasionados pela dependência química. De acordo com o psiquiatra e psicoterapeuta, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ivan Mário Brown, são denominadas drogas todas as substâncias que atuam sobre o organismo, mas não possuem efeito útil em tratamento médico, sejam elas lícitas ou ilícitas. Com relação aos tratamentos de combate ao vício, o Dr. Ivan Mário Brown alerta que eles devem ser utilizados, mas que a eficácia geralmente depende de um trabalho prolongado e, por isso, deve haver equilíbrio entre o estímulo ao dependente, a exigência para ele que ele se trate e a compreensão de que o problema de uso de drogas é algo difícil de se livrar, podendo haver melhoras e recaídas. E na atual legislatura paulista, algumas ações sobre o tema já foram apreciadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um projeto do deputado estadual Eniose Cuquier, do Novo, foi transformado na Lei 17.183 do ano passado, com ações de prevenção ao uso, reabilitação e reinserção dos dependentes químicos na sociedade. Essa forma ainda possui itens ligados ao tratamento e qualificação dessas pessoas, além de medidas de combate ao tráfico. A lei referida, responsável por estabelecer que as escolas estaduais apresentem, pelo menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, aos alunos do ensino fundamental e médio, também teve origem na Alesp, a partir de uma proposição do deputado estadual Rodrigo Gambale, do PSL. Legal, agora mais informações girando os destaques, porque chegou o momento de mais bate-papo. Aqui, entrevista no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Haru Ishikawa. Ele é presidente do Seconsi São Paulo. Ele vai falar sobre a instituição e o setor da construção. Estabelece protocolos específicos sanitários durante esse período. Lilian. Bom dia, Haru. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada aí por estar presente a essa entrevista. Bom dia a todos. Bom dia a Lilian e o Luciano, né? Não, Daniel. Hoje é o Daniel. Daniel. Eu tinha aqui na minha lista que quem quer falar comigo é a Lilian Busato e o Luciano Teixeira. Então, Daniel, né, houve Daniel? uma alteração, Desculpa. viu? Magia, não tem problema, fique tranquilo. Doutor Haru, qual é o objetivo dos protocolos e recomendações estabelecidos no documento Diretrizes para o Combate e Resposta à Covid-19? O senhor poderia falar sobre isso para nós? Na realidade, você sabe que a construção civil foi considerada como essencial aqui no estado de São Paulo. E logo que, como sou essencial, nós começamos a fazer todas as tratativas para cuidar da saúde do trabalhador da construção civil. Então, no mês de março e abril, nós fizemos várias ações, tá certo? Para realmente cuidar da saúde e segurança do trabalhador, sendo como uma situação essencial e que eles iam continuar trabalhando. Então, nós criamos vários protocolos para atendimento a essas necessidades. Simplesmente, no mês de maio, nós pegamos toda essa documentação que nós tínhamos e compilamos e criamos o Diretriz para Combate e Resposta à Covid. Por que nós criamos isso aí? Para organizar um pouquinho. Porque você sabe que vocês estão verificando que existe muita controvérsia, você sabe que a doença é muito grave, mas existe muita orientações, fake news nessa questão, e a gente ficou preocupado. Por isso que nós criamos uma diretriz do setor da construção civil e unindo todas as entidades.
o Sinduscom, a Abrainc, o Secov, essas entidades, e o Seconce. Seconce é um serviço social da construção civil. Seconce não é entidade sindical. Ele simplesmente apoia na área de saúde e segurança toda a indústria da construção civil há mais de 56 anos. Mas como houve autorização para que a construção civil continuasse com os seus trabalhos, Aru, eu gostaria de escutar o seu comentário em relação ao percentual de trabalhadores que acabaram ficando em casa, ou mesmo das obras que acabaram parando, não por conta da possibilidade de contágio, mas por conta da diminuição no negócio, né? Se as construtoras vendem menos apartamentos, talvez não haja necessidade de construir com aquela rapidez e agilidade usual. Houve uma diminuição do ritmo em função também da diminuição da capacidade de compra do público? Nessa questão, você vê que hoje, inclusive, toda sexta-feira, sai uma pesquisa, que nós fizemos uma pesquisa, a 7ª pesquisa saiu agora, por isso que eu vou estar aqui na minha mão. Nós fazemos uma pesquisa com 33 empresas aqui no município de São Paulo, são 369 canteiros de obra, universo de quase 25 mil trabalhadores, tá certo? Entre diretos e terceirizados, né? O que eu recebo aqui hoje? 2,3 afastado por suspeita de Covid e 1,6 afastado por confirmação de doença. 364 obras em andamento, 5 obras paradas. 94% de pessoas estão em atividade. Na realidade, o que acontece? Toda a atividade da construção civil na área imobiliária, ele tinha uma programação, uma gestão para ser concluído. Todas as obras que nós tínhamos iniciado, nós continuamos essas obras. Como era essencial, nós acabamos continuando. Lógico que o grande problema nosso é a questão seguinte, é o stand de vendas que foi fechado. Então, as vendas caíram bastante, mas nós continuamos. Por quê? Só tinha 2 saídas. Ou a gente continuava, mantinha o emprego, que era preocupação muito grande, manter o emprego. Você vê que o setor da construção civil aqui no estado de São Paulo houve muito pouca redução, porque os canteiros estão trabalhando. Lógico que se não vende o imóvel, a gente talvez não precisasse construir. Mas todo esse empreendimento que estava já no planejamento para construir, uma parte já foi vendida, talvez uma parte não for vendida. Então, todas as empresas continuaram isso aí e nós trabalhamos e nós conseguimos agora no mês do mês de junho a abertura também do stand de venda com os protocolos que já estava direcionado para nessa diretriz, tá certo? Então, eu vou dizer o seguinte, que o setor está muito preocupado, sim, mas a preocupação maior nossa é com 2 coisas. Em primeiro lugar, a saúde e, em segundo lugar, o emprego. Então, essas 2 questões que realmente entrou no nosso radar. É isso aí. Doutor, gostaria de saber uma informação. Na avaliação do órgão, do Seconci, quais são os riscos de contágio dentro do canteiro de obras? Essa avaliação já deve ter sido feita e deve constar a informação nesse documento, é ou não é? Exatamente. Então, nós temos toda essa preocupação. Quer dizer, todos os protocolos necessários para a utilização no canteiro, acho que nós estamos nesse protocolo. Primeira coisa, eu acho que no canteiro de obra, né, a grande preocupação que a gente tinha é a questão da higienização. Então, a questão de fazer a limpeza de água e sabão, acho que é fundamental, tá certo? A questão de utilização de máscara, a máscara para a proteção. A questão da higienização de todos os equipamentos de trabalho deles, normalmente. Então, toda parte de higienização no canteiro de obras está sendo feita. A questão do distanciamento, a questão da utilização do refeitório. Então, foi feito vários turnos do refeitório. A questão do transporte vertical no elevador. Então, entra 1 ou 2 pessoas só. Cada empresa utiliza esses protocolos realmente com muito rigor, tá certo? Então, eu acho que a preocupação maior que a gente tem desde o começo, desde o mês de março, era a questão quando você adentra o canteiro de obra, então você fazer a higienização, porque você teve o trajeto.
o trajeto do canteiro de obra até a sua casa, até o canteiro. Então, quando ele entrasse na obra, fazer toda a higienização necessária na questão da limpeza do sapato, na questão da uniforme que ele está utilizando, a questão da lavagem da mão com sabão e água. Se não tiver, talvez todos os ambientes hoje, nos canteiros de obra, tenham álcool gel. Os lavatórios foram aumentados em quase todos os locais, os andares, no almoxerifado, tudo local que você imagina que existe concentração de pessoas, foram colocados demarcado o chão para não ter essa aglomeração. E uma das coisas principais que a gente acha que é importante é a orientação. É a orientação diária ao trabalhador, tá certo? Para não relaxar, porque a gente também, o Seconce está fazendo os testes rápidos. Até semana passada nós tínhamos nós temos 5.500 testes rápidos. Nós estamos fazendo os testes rápidos para as pessoas com sintomas. A consultora realmente tem sintoma. Aquele sintoma lá, febre, dor de cabeça, garganta irritada, intestino solto, alguma coisa que tivesse, ele vai fazer o teste. Dentro desse teste, o que nós observamos no Seconce? Dos 5.500 testes que foi realizado até agora, 75% não foram contaminados com Covid-19. Então, 75%. Do restante, 11% eles estão imunes. O que é? Já foi contaminado e já tem anticorpos da Covid. E o restante, em torno de 14%, ou ele está com Covid, mas não demonstrou ainda, porque ele demora para detectar o anticorpos com 7 ou 10 dias. O ideal é que faça o teste só depois do 7º dia, até o 10º dia. Então, o que nós verificamos? Nesses 14% aí, o pessoal está com Covid. Então, os médicos orientam a ficar na sua residência, fazendo tratamento, e monitorado diariamente pelos médicos do Seconce para verificar se tem uma necessidade de encaminhamento para saúde, para o hospital, alguma coisa. Então, toda essa orientação é importante. Então, nesses testes, a gente costuma dizer o seguinte, que cada teste é muito a preocupação do médico. Então, quem que tem que dar a resposta ao paciente é o médico, porque muito se fala hoje que tem o tal do falso negativo, falso positivo. Então, quando você faz o teste sorológico, que é o teste rápido, é muito importante a interpretação e a orientação médica desse trabalhador. Então, são todos esses itens. Mas o que a gente verifica? Que a gente não tem um número exato de dizer quantas pessoas foram contaminadas no canteiro de obra. A gente não sabe se é no canteiro, se é no trajeto ou se é na residência. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nos canteiros de obra, hoje os protocolos estão sendo muito bem seguidos, e a gente tanto está bem seguido que no teste mostrou que 75% desse universo não estão contaminados ainda. Perfeito. Estamos falando com Haru Ishikawa, presidente do Seconce, que é o Serviço Social da Construção Civil. Haru, eu queria mudar um pouquinho o rumo do nosso bate-papo, queria falar um pouco sobre o futuro, sobre prognósticos. Em razão da pandemia, eu tenho escutado muitos especialistas falarem que a situação vai ficar muito complicada, que uma crise, uma recessão deve se instalar. Outros já dizem que já estamos vivendo esse período. Inclusive, ontem, a Agência Brasil, que é o canal oficial do governo federal, divulgou que houve um aumento de mais de 30% no número de pedidos para seguro-desemprego. Que avaliação o setor tem feito para o pós-pandemia? O senhor entende que o setor deve ser muito impactado? Porque, do outro lado, também tem as pessoas que dizem que vai ser um momento excepcional para a aquisição de imóveis. O que é possível o senhor comentar sobre essa situação? Eu acho que tem muitas pessoas que poderiam comentar na área da construção civil, na parte econômica, mas a minha visão é o seguinte,
que essa doença é muito grave, é muito complicada, tá certo? Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, a questão do trabalho hoje, a partir de agora, vai mudar tudo. Então, hoje é o seguinte, na parte administrativa, a maioria está em home office, e no canteiro de obra está tudo presencial. Na parte, é o seguinte, a construção civil, ele depende do poder aquisitivo da população. Quer dizer, a população não tendo emprego, não tendo dinheiro para comprar imóvel, realmente vai ser complicado. Mas eu acredito muito bem que eu acho que nós vamos superar essa crise. Tem muitas empresas, a gente tem ouvido dentro do mercado, tem muitos lançamentos estão represados, tá certo? Tem gente que está lançando prédio nessa pandemia, tá certo? Tem muitos incorporadores que estão aguardando passar um pouquinho essa fase, tá certo? Então é difícil eu dar um prognóstico. Eu queria dizer o seguinte, a preocupação que nós estamos tendo no setor da imobiliária, no setor da construção civil, é manter esses 2 milhões de empregos que nós temos no Brasil, que no estado de São Paulo tem em torno de 650 mil empregos direto da construção civil, e nós, no setor, por enquanto, não existe um número dizer que tem desemprego na construção civil. Lógico, no Brasil, não é todos os estados que estão com a obra todas em andamento. Então, tem estados que realmente paralisaram, esses estados vão perder muito, porque não tem como o empresário segurar esse trabalhador, tá certo? Então, tem várias medidas provisórias do governo, alguns estão utilizando dessa prerrogativa, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria acreditar, sim, que essa pandemia, passando essa pandemia, a gente escuta muito que vem a segunda pandemia, essas questões, mas eu queria dizer que não armar a população, dizer o seguinte, alardear, dizer que a gente está acreditando muito, a nossa parte, acho que o setor da construção civil está dando o exemplo, tá certo? É um exemplo de boas práticas. Nós nunca unimos tantas entidades juntas, todas estão conjunto, tentando realmente cuidar da saúde do trabalhador. Em primeiro lugar, a saúde, orientação aos familiares, orientação aos trabalhadores, dando segurança para eles, levando o dinheiro para a casa dele, porque o grande problema é a questão da alimentação. Então, hoje existe uma solidariedade muito grande do setor da construção civil. Então, a gente está acreditando. É muito difícil dizer o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer é o seguinte, que o trabalho vai ser diferente, tá certo? Eu que sou de origem oriental, eu sou da primeira geração, eu sou brasileiro nascido aqui no Brasil, você viu o que aconteceu no Oriente, no Japão. O Japão diz o seguinte, que 50% da população utilizava máscara, e quando o primeiro-ministro pediu que todos teriam usar máscara, 100% começou a utilizar máscara. Eles não demoraram 30 dias para a pandemia. Então, eu acho que o Brasil também vai mudar. Então, todo mundo, eu acho que a questão da higienização, a questão do não entrar com o sapato dentro da tua residência. Então, o que vai acontecer? Eu sou engenheiro, mas eu acho que vai acontecer o seguinte, outros tipos de doenças também vai reduzir também, tá certo? Porque várias doenças, ele vem da má higienização, que nós temos esse costume. Nós não somos acostumados a cuidar da higienização tão forte como é nos outros países. Então, eu acho que, eu sei que a parte econômica é difícil, mas é difícil dar uma resposta para vocês. Se eu dar uma resposta de uma maneira, é muito complicado, viu, Daniel? Perfeito. Eu peço licença para o senhor Haru Ishikawa, presidente do Seconci, falando sobre os protocolos sanitários, porque a gente interrompe agora a nossa programação nessa transmissão aqui na Rede Alesp, porque você vai acompanhar o início do ato solene em homenagem aos profissionais de saúde. Então, o Jornal da Rede Alesp para na transmissão na TV, mas continua no YouTube. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Tá, obrigado. Doutor Haru, muito obrigado por sua participação. Obrigado, viu? Até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço a todos. Dispõe da gente. Obrigado.
Seguimos com mais informações, tem muitos destaques, muitas notícias para você, porque São Paulo iniciou a retomada gradual das atividades nos centros de formação de condutores credenciados pelo Detran, com aulas remotas. O processo vai ser possível por meio de tecnologia da Prodesp, que é a empresa de tecnologia do governo, com sistema de reconhecimento facial para comprovar a identidade dos condutores. A medida atende demandas iniciadas antes da suspensão do atendimento presencial nas unidades em 20 de março, em função da pandemia da Covid-19, e beneficia cerca de 50 mil candidatos de primeira habilitação, PCD, mudança de categorias e reabilitação. De modo que os procedimentos teóricos e práticos sejam realizados com segurança para alunos e instrutores. O Detran SP promete inovar com o uso de ferramentas tecnológicas e a adoção de rígidos protocolos sanitários. Com o sistema inovador desenvolvido pela Prodesp, a identificação dos alunos passará a ser feita por reconhecimento facial através da biometria já cadastrada durante a matrícula nos cursos. Neste momento em que as medidas de distanciamento social são as ferramentas mais eficazes para evitar os riscos de contaminação pela doença, a automoção de processos evita a necessidade de comparecimento presencial nos CFCS. Além disso, permite ao Detran São Paulo orientar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das ações preventivas e os protocolos sanitários preconizados pelo plano junto aos condutores, ao centro de formação desses condutores. O cronograma de retomada das atividades começou nesta semana com o reinício das aulas práticas. As teóricas estão previstas para o dia 29 de junho. As aulas teóricas para a primeira habilitação acontecerão de forma remota, ministradas pelos instrutores através de videoconferência. Já aqueles que passam por reciclagem terão acompanhamento online no modelo EAD. As realizações das provas serão presencial e individual. A aplicação será feita por agendamento pelos CFCs, seguindo os devidos cuidados. O uso de máscara será obrigatório e os centros de formação deverão oferecer álcool em gel para a higienização das mãos. Para evitar aglomerações, as ações preventivas também farão parte da nova rotina das aulas práticas. Os testes, com previsão de retomada a partir da segunda quinzena de julho, serão realizados em ambientes abertos, definidos pelos municípios e com adequação de horários entre um exame e outro. O objetivo é reduzir a quantidade de provas e adotar escalonamento. Alunos e instrutores deverão usar máscara e o veículo passará por higienização a cada exame. A Diretoria de Habilitação do Detran SP publicará comunicados e portarias regulamentando os processos de inovação com os protocolos de prevenção e cuidados sanitários. E a estimativa é de que a partir do dia 1º de julho, mais de 100 mil condutores paulistas possam regularizar as suas carteiras de habilitação, se matriculando nos cursos de reciclagem ministrados por plataformas de ensino à distância, popularmente chamado por EAD. Legal, tem mais informações porque os deputados aqui da Casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, pediram mais transparência sobre os gastos públicos durante a pandemia. O parlamentar Dr. Jorge do Carmo, do PT, comentou na tribuna virtual sobre uma comissão temporária criada para fiscalizar os recursos destinados ao combate da Covid-19. Segundo o deputado, as atividades estão prejudicadas pela falta na resposta dos órgãos do governo. Ele diz que estão desde abril sem qualquer retorno. Hoje tivemos uma reunião da comissão, do grupo de trabalho, e chegamos à seguinte conclusão, né? E aprovamos isso. O deputado Barros Munhoz falou, olha, não dá, desse jeito não dá para a gente continuar. Vamos fazer um requerimento último, né, de convite ou convocação para o secretário da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, e o secretário de Saúde, José German, né? Para que a gente possa ter a participação deles na reunião como forma de definir, vez por todas, por que eles não respeitam esse ato da mesa e essa comissão é constituída pela nossa Casa. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, que é um dos 6 membros da comissão, afirma que é responsabilidade do Poder Legislativo acompanhar o destino do dinheiro público.
mas nós verdadeiramente somos representantes do povo e merecemos respeito e quando solicitamos informações que voltarão para o público. Porque todo o dinheiro que é gasto, a população tem todo o direito de saber como está gastando. E falei hoje, mais uma vez, que enquanto estivermos aí trocando papel, tem gente morrendo e que se não fizermos nada, nós vamos ter culpa, sim, na hora de assinar o atestado de óbito lá, porque nós temos a tarefa e a função de fazer as coisas funcionarem e estamos sendo impedidos de continuar o nosso trabalho. E a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre a conversa que teve com o coordenador dos testes da possível vacina contra a Covid-19, o doutor Dimas Covas. E ele explicou, disse que todos os protocolos estão sendo seguidos, todo o material foi enviado à Anvisa, ao comitê de pesquisa, que as pessoas só serão convocadas, convidadas, quando esses protocolos forem aprovados, que a ideia de fazer essa terceira fase em São Paulo tem a ver com o fato de nós estarmos em meio à pandemia. Já Carlos Genasi, do PSOL, falou sobre o projeto aprovado pelo Senado que amplia a atuação de rede privada no abastecimento de água do país. Para Genasi, a medida coloca em risco a população mais pobre, que pode pagar mais caro pelo saneamento básico. Na pandemia, quando a gente mais precisa de água, onde você vai usar a água o tempo todo, a água vai ficar mais cara no Brasil. A água vai virar uma grande mercadoria, uma mercadoria caríssima no país. E essa decisão de privatizar vai prejudicar o povo mais pobre. Não vai ter mais tarifa social, não vai ter mais isenção de água, né? Os pequenos agricultores vão sofrer muito com isso. O povo brasileiro vai sofrer. Perfeito. E agora, essa iniciativa do saneamento básico segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. A tribuna virtual é transmitida a partir das 2h30 da tarde, nos dias em que não ocorrem reuniões de comissões temáticas. Lilian. E você pode assistir aos programas nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no aplicativo da Rede Alesp. Legal, girando os destaques e movimentando a equipe de jornalistas da Rede Alesp, porque todos os dias alguns profissionais vêm aqui à Assembleia Legislativa, apresentam os jornais, editam as matérias e preparam todo o conteúdo que você acompanha na televisão e também nas redes sociais. Mas um outro grupo de jornalistas fica em casa, produzindo, gravando entrevistas, apurando notícias, e é justamente o que a gente vai fazer agora. Movimentar a nossa equipe, chamar um colega nosso que está por videoconferência e vai trazer informações para a gente. Lilian Busato, que colega é esse que vai falar com a gente ao vivo? Bom dia, Sérgio Everton. Qual a informação que você nos traz aí do nosso parlamento? Oi, bom dia, Lilian. Bom dia, Daniel. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores aqui da nossa Rede Alesp. Bom dia, né? Sérgio. Estou vendo aqui. Bom dia, bom dia. Eu estou vendo aqui que eu estou na janela da frente de casa, mudou o tempo, né, cara? Você percebeu que a gente está no inverno e até agora praticamente nada, mas hoje o tempo está fechado, né? Está um pouquinho friozinho, né? Não muito, não, mas né, o inverno que a gente estava esperando até agora, né, Daniel? 18 graus neste momento aqui na Assembleia. E muito possivelmente haja uma retração e cheguemos a 15 graus hoje, viu, Sérgio? Olha aí, ó, tá vendo? Porque até agora, né, a gente está no inverno esperando esse frio. Pois é. Começa, mas frio mesmo vai acontecer, eu acredito, já agora no mês de julho, a partir do momento que entra julho, né? Como o inverno vai estar aí, vai estar frio já em julho. Está demorando, né? Pois é. Eu vi no jornal que isso é uma frente aí de calor que está atrapalhando, né, as nuvens, a vinda do frio já no inverno que a gente está, né? É isso aí. Olha, eu vou falar então de uma comissão, né, que vai acontecer hoje a partir das 2h30 da tarde, que é a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Essa comissão é presidida pelo deputado Márcio, né, da Farmácia, e ela vai ser transmitida aqui pela Rede Alesp e também você pode acompanhar através do YouTube, né? Eu vou citar os projetos que vão ser analisados. O que acontece, né?
esses Ô, projetos... Sérgio, Oi. por favor, antes de você falar dos projetos, fala um pouquinho para o telespectador o que é uma comissão, para as pessoas que estão nos assistindo, eles mas poderem eu faço entender sempre aqui, isso, explico porque sempre. existe ato solene, tem a comissão, tem a sessão plenária. Explica hoje para nós o que seria uma Exatamente. comissão aqui dentro da Assembleia Legislativa. A comissão, nós temos aí várias comissões, temos duas importantíssimas, inclusive, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O que acontece? Os projetos, eles entram na Assembleia Legislativa, são publicados, né, no Diário da Assembleia, a criação desses projetos através dos nossos parlamentares, né? Depois, esses projetos começam a tramitar na casa, né, ou seja, nas comissões. A comissão é para isso, é para analisar os projetos, tudo, né? Cada comissão, você tem a comissão aqui, como eu citei, que eu vou falar agora, da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, né? Tem comissão de infraestrutura, comissão de saúde, comissão de meio ambiente, são várias comissões. O que acontece? Esses projetos, depois que são publicados no Diário da Assembleia Legislativa, eles passam a ser, né, com tramitação, né, vão ser tramitados aí na Assembleia Legislativa e começa a ser distribuído para as comissões, os projetos que vão ser discutidos, né, e aprovados ou não nessas comissões. Depende da quantidade de projetos, né, passa aí para essas comissões, podem ser 2, 3 projetos, como podem ser 150 projetos. O que acontece? Eles vão ser analisados aí pelos deputados que fazem parte, né, que são membros dessas comissões. No caso aqui, da Comissão de Administração Pública, nós temos 7 projetos de lei, né, que vão ser analisados hoje nessa comissão a partir das 2h30 da tarde. Eu vou citar, inclusive, alguns aqui. Um dos projetos de lei, que é projeto de lei complementar de autoria do deputado Campos Machado, ele autoriza o Poder Executivo a criar o programa destinado à prestação de serviços por tempo determinado aos policiais civis aposentados aqui do estado de São Paulo. Só para complementar, antes de eu citar um outro projeto, esses projetos, eles saem dessas comissões e vão, se forem aprovados, né, inclusive também pode ser feito o pedido de vista do projeto nessa comissão, nas comissões, né? Para quê? Para ele ser melhor analisado. Depois ele volta novamente à comissão, no caso aqui, a Comissão de Administração que eu estou falando, né? Se aprovado, ele vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ou a nossa CCJ, que é a Comissão, né, de Constituição, Justiça e Redação. Daí, aí sim, ele passa para o plenário, onde vai ser analisado, discutido, pelo mínimo de 6 horas de discussão, né, no plenário aqui aí da Assembleia Legislativa, o nosso plenário Juscelino Kubitschek, e se for aprovado, aí ele vai para a sanção ou não do governador, né? Se o governador não aprovar, não for sancionado o projeto, ele volta, né, para a Assembleia Legislativa, volta para ser novamente analisado, discutido e votado no plenário. Aí sim, depois disso, ele não precisa mais da sanção do governador. É isso. E um outro projeto também que vai ser discutido, né, e votado nessa comissão é do deputado Tenente Coimbra, né, que institui aí a Caixa Beneficente da Polícia Militar, que estabelece os regimes de pensão de assistência médico-hospitalar e odontológico e também dá outras providências aí no caso, né? Outro projeto de lei do deputado Caio França autoriza o Poder Executivo a instituir a política estadual de fomento ao primeiro emprego do jovem tutelado. Tem o projeto também do deputado Coronel Nishikawa, né, que autoriza aí o Poder Executivo a promover a manutenção e o aproveitamento de policiais militares com mobilidade reduzida, né, ou aposentados aí nas atividades administrativas da Polícia Militar e também da Secretaria de Segurança Pública. Outro projeto de lei, de autoria da deputada Carla Morando, estabelece aí diretrizes, né, para a regulamentação da atividade do serviço remunerado de entregas por meio de aplicativos ou outras plataformas virtuais da rede. O deputado César também tem um projeto de lei aí que institui o Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados no mercado de trabalho. E, por fim, um outro projeto que vai ser discutido, né, nessa comissão é de autoria do deputado Campos Machado, que dispõe sobre o afastamento
de funcionários... Ai, isso caiu meu celular aqui. E servidor, já coloquei de volta. Acontece, imagina. Home office é isso. Pois é, bateu... o fio do fone aqui puxou, rapaz. Eu fui chegar para trás, puxou o celular junto, que ele está no tripé. Não, tranquilo, já está perfeito. Continuando aqui, esse último projeto é de autoria do deputado Campos Machado, como eu estava falando, que dispõe sobre o afastamento de funcionários e servidores do Estado para exercer aí o mandato como dirigente de entidade de classe. Então, essa comissão você pode acompanhar a partir, né, das 2h30 da tarde, ao vivo, né? Só para lembrar que as comissões aqui na Assembleia, por causa, né, da condição que a gente está, dessa pandemia do coronavírus, elas são feitas em ambiente virtual, né? Então, essa é a segunda reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Você pode acompanhar pela TV Assembleia, pela Rede Alesp, né? E também é transmitida através do YouTube. Então, lembrando a você, telespectador, que você acompanhe, então, essa comissão a partir das 2h30 da tarde na Rede Alesp, a segunda reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, que vão aí, né, analisar esses 7 projetos, né, desses 7 itens da comissão que vão ser analisados e votados nela, ok? É isso que eu tenho para hoje. Legal, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. Lilian, quer complementar? Quer descobrir alguma coisa? Não, ótimo. Legal, ótimo. Sérgio, parabéns por sempre fazer esse monitoramento do que tem acontecido na Assembleia Legislativa de São Paulo e trazer de uma maneira bem didática para o nosso público, viu? O que acontece aí, afinal de contas, né, a gente é uma TV parlamentar, então tem que falar exatamente do que acontece, né? Tudo que acontece aí na Assembleia Legislativa. Inclusive você, né, com o tempo de experiência que você tem aqui na casa, você poderia, com esses giros que você participa do jornal, começar a estar explicando para a população cada dia um tópico diferente. Sim, claro. Né? É o que eu tenho feito. Aliás, eu tenho feito esses muito dias, bacana falando isso. dos projetos de lei também, viu, Sim, muito bacana. Os projetos de lei que nós temos hoje, acho que chegamos a 414 projetos, né? Muito projeto, né? Aí na Assembleia Legislativa. Só do ano de 2020, né? Sim. Só desse ano. Você imagina os projetos dos anos anteriores. Então é sempre bom. É que eu não falei hoje porque não dá tempo, né? Mas na segunda-feira eu vou falar dos projetos de lei aqui que estão em tramitação dos deputados, que os projetos, como eu expliquei agora, em tramitação, eles vão depois para as comissões, para as suas devidas comissões, para serem analisados e votados. Depois a plenário para ser também analisado, né, e aprovados ou não. Então, o que acontece? É bom a gente estar falando sempre desses projetos de lei que não estão ainda, né, ainda estão pautados na casa, mas que logo vão para as comissões para serem discutidos e votados, né? É interessante você falar, mas não foi aprovado ainda, né? Mas não importa, né? O que vale vai entrar na discussão, o que está no projeto, né? A intenção, exatamente, de você falar, né, do trabalho, isso é o trabalho, né, dos deputados, dos parlamentares da casa, sendo aprovado ou não, né? Agora, depois de aprovado, ele vira lei e aí, né, a gente tem que cumprir a lei. Mas até então, é muito bom, Lilian, falar desse trabalho todo que os parlamentares fazem na casa, né? Afinal de contas, é uma casa de leis, né? Sim. E então, o jornal é isso também, né, Sérgio? Ô, Sérgio, hoje você vai também gravar, né? Não sei se você já chegou a falar no seu giro, né? Você está gravando um programa que chama Ideias e Debates, né? Essa semana você já gravou com algum deputado? Conta um pouquinho pra gente sobre qual foi a pauta. Com o Ed Thomas, e qual foi a pauta? Ed Thomas é ótimo, né? A gente falou sobre o autismo, né, Lilian? Você que é mãe, né, Lilian? Você sabe muito bem disso, né? Essa situação, né, do autismo nas pessoas, crianças, né, adolescentes, adultos, enfim. É uma doença que é complicada, né? Sim, a pessoa fica praticamente dependente, né, dos pais, no caso, como foi o caso da psicóloga, da fisioterapeuta, melhor dizendo, que eu entrevistei junto com o deputado Ed Thomas, né? O programa vem o deputado, eu sempre faço com o deputado, né, e um convidado. Lilian, o filho dela tem 21 anos, cara. É impressionante, mesmo assim, com toda a dificuldade, né, que ela vive em casa por causa do filho, e ela é da área, né, de saúde, veja bem. Ele entrava no vídeo, Lilian, não sei se vocês chegaram a ver, se não viram, vejam aí. Ele de vez em quando interrompia, chegava nela, Lilian, abraçava, beijava,
Aí o deputado Ed Thomas, comovido, a gente falava, eu e o deputado, falei, deputado, olha, olha o amor, cara. Mesmo com esse problema, porque são 2 ou 3 tipos, né, de autismo. O dele é um autismo bem avançado, né? Ele quase não fala, ele só emite sons, né? Mas o abraço dele, na hora que a gente estava fazendo o programa, Lilian, era uma coisa emocionante. Ele abraçava, beijava, e ela tentando, né, segurar ele, 21 anos de idade, né? Complicado, né? Mas o deputado Ed Thomas falava, olha, deixa, olha que lindo, que é muito emocionante você ver isso, o amor, né, que uma pessoa com essa doença, com autismo, que é complicado, ele tem pela mãe, né, pelos pais, pela família. Isso não quer dizer nada, o amor, Lília, é o mesmo. Sim, doente ou não, entendeu? Você é mãe, você sabe muito bem disso, né? Certo. E foi muito legal o programa. Eu vou fazer também com o Ed Thomas, Ed Thomas foi o que eu fiz agora, o último, né? Com os deputados Gil Diniz também, né? Que vai abordar aí um outro assunto bastante interessante, que é o chamado homeschooling. O homeschooling escola em casa. O ensino a domicílio. Ensino a domicílio, e vai né? ser muito legal. Eu vou gravar. Que bacana, ainda com ele. Sérgio. Vocês vão ver, vocês vão gostar. E tá muito legal, viu? E é isso, né? A gente tem que, sabe, é uma proposta muito boa, entendeu? Eu sei que, né, partiu aí de pessoas como você, né, gestora da emissora, para falar mais mesmo do trabalho dos deputados, né, da Casa, da Assembleia Legislativa. Isso é muito bom, Lilian. E eu tenho feito isso, tenho falado muito desses projetos dos deputados aí, que estão ainda em andamento, né? Agora, se vai ser aprovado ou não, aí é na comissão e no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Sérgio, Tá muito obrigada pela participação, obrigada aí por ter falado um pouquinho, né, sobre os nossos assuntos, o que acontece aqui na casa, né? E a gente vai tocando um bom fim de semana para você, tá? Muito obrigada. Tá bom. Legal, Sérgio, grande abraço, obrigado, viu, mais uma vez. Daniel, outro para vocês e um bom trabalho aí para vocês no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Importante isso, né? Porque o que acontece? O trabalho dos deputados acaba refletindo as necessidades do povo. Então, quando eles elaboram um projeto de lei, naturalmente, o objetivo é melhorar a vida do cidadão. Sim, então, sim. Tudo que acontece aqui nessa casa, a gente certamente traz aqui no Jornal da Rede Alesp, ou não é? Em primeira mão. Aconteceu na casa, o jornal passa informativo para os telespectadores. É isso aí. Olha só, confira o que foi destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Um grupo de pesquisadores mexicanos desenvolveu uma vacina contra a Covid-19 através da proteína spike do vírus SARS-CoV-2, que é responsável pela entrada e infecção do vírus nas células. Os testes já estão sendo feitos em animais e a expectativa é que em setembro sejam iniciados em humanos, informou o site de notícias local Milênio. Caso os testes em humanos realmente sejam realizados ainda neste ano, conforme previsto, essa seria a primeira vacina desenvolvida na América Latina a atingir tal estágio. Tomara! Olha só, Jornal da Rede Alesp informa tudo aquilo que você precisa saber no combate ao coronavírus. Agora, a gente vai fazer uma parada, é ou não é, Lilian? Uma paradinha, né? E voltamos já já com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da